Este é o programa Fator Paranormal, capítulo 64. Eu sou Kátia de Gaia, para quem não me conhece, e eu estou aqui contando um pouco da minha trajetória dentro do Grupo Cron, que foram experiências assim fascinantes, muito positivas na minha vida. E neste capítulo eu vou falar um pouco daquilo que eu vi, né? A busca que as pessoas tinham que levavam elas até nós, até o grupo, através dos nossos trabalhos de transcomunicação, as nossas palestras, tudo que ali ocorria. Foram muitos anos onde eu vi muitas pessoas em busca de respostas, assim como eu, né? Por isso que eu fui para lá, assim como você, em qualquer momento da vida. O importante é que quando este momento chega, você deve atender o chamado. Porque quanto mais você demorar, mais questionamentos você terá. E sem dúvida nenhuma, suas respostas, quando elas não vêm, elas te tornam uma pessoa frustrada. Eu não sei você, mas eu fico profundamente frustrada quando eu não obtenho uma resposta. Eu busco aqui, eu busco ali, eu busco no sentido de pesquisa mesmo, né? Um livro, uma pessoa técnica, uma pessoa preparada. Eu vou buscar, eu sinto a necessidade, eu vasculho, eu busco dentro das pessoas confiáveis, porque hoje, para mim, as pessoas, elas realmente elas precisam ter uma conduta positiva para que eu busque nela o auxílio, porque não adianta nada, né? Eu, por exemplo, ter uma vida assim super maluca e ainda orientar pessoas, né? É por isso que às vezes a gente passa por recursos e mudanças na nossa vida em virtude das nossas escolhas, profissões, daquilo que a gente realmente compreende. Eu não sou uma pessoa que eu estou aqui falando uma coisa para você, desmonto o personagem, vou viver a vida Kátia. Não, eu sou assim aqui, lá fora, perante minha família, enfim. E então nós precisamos, muitas vezes, de respostas. E a maioria das pessoas que nos procuravam estava muito ligada às questões ufológicas, contatos, pessoas abduzidas, contatadas, pessoas que passaram por experiências que não tinham explicações, que tinham visão de seres, de naves, enfim, assim como queriam também contato com pessoas que tinham partido, né? Que tinham desencarnado. Porque como eu já falei lá atrás, num dos capítulos, nós tínhamos ligação tanto com uma estação espiritual, né? Assim como uma estação extraterrestre. Então, quando as pessoas vinham, elas queriam fazer perguntas de pessoas que já tinham partido, se tinha algum tipo de resposta para elas, se tinha alguma comunicação, se esses seres estavam bem, onde eles estavam. Então, a gente passou por muitas experiências. Assim como muitas pessoas queriam saber de que planeta eram, se tinha algum amigo de outra dimensão que queria passar uma mensagem a elas, né? Então, assim, eu costumo dizer que questionamentos, curiosidades, era o que mais tinha ali. E nós tentávamos, de alguma forma, suprir,
Porque para a pessoa começar, para ir e fazer uma pergunta, essa pessoa também tinha que ter um preparo, frequentar um pouquinho lá, ir nas palestras, para poder entender um pouco como funcionava o nosso trabalho. Eu vou contar uma das minhas experiências pessoais. Uma pessoa do grupo, ela tinha perdido um ente querido, né? E não tinha passado muito tempo que esta pessoa havia falecido, desencarnado, e ele perguntou, né, sobre se essa pessoa já estava disponível para dar mensagem, se ela estava nos acompanhando, se ela já tinha acesso, e ele recebeu a mensagem. Era uma coisa assim de 30 dias, mais ou menos, né? Como existia um forte laço, esse ser desencarnado, né? Ele teve a permissão de falar com esta pessoa do grupo. Então, assim, muito bacana isso também, né? Eu acho muito legal. Eu me lembro também de uma das passagens que eu já tinha me afastado uma época de lá por alguns compromissos meus de trabalho e tudo mais. E a gente ouvia histórias de pessoas que participaram do grupo, que fizeram parte do grupo, que infelizmente desencarnou numa época que a gente, eu e Cris, nós estávamos ausentes do país, e até esta pessoa também mandou uma mensagem. Então, ela era do grupo, desencarnou. A pessoa era do grupo e recebeu. Então, foi muito bacana, assim, a gente ter também essa resposta. Eu não tive muito contato com ambas as pessoas, né? Essas pessoas não tinham muito contato, mas eu também fiquei muito feliz, porque a gente sente que, apesar de estarmos aqui, eles lá nos acompanham, e no momento que existe um desencarne, eles também nos acessam, tanto a ponte espiritual quanto a estação extraterrestre. Então, isso é muito legal, porque você sabe que quando você partir, esses amigos, essas consciências, elas estão tão próximas da gente, estão tão ligadas, que provavelmente, se alguém buscar através da transcomunicação, eu vou poder passar minha mensagem para quem realmente desejar, o dia que eu não estiver mais aqui. Então, isso é muito bacana, assim como aqueles que para mim são caros e que no momento que eu precisar de uma mensagem, eu sinto que eles também me trarão. Então, as necessidades das pessoas que buscavam o grupo eram muitas. Eu ouvia muitas pessoas falarem que tinham contato com um ser assim, um ser assado, ser desta dimensão, daquela, enfim. Sentíamos que a necessidade que a pessoa tinha de vir falar para a gente sobre isto, e que nós ali entenderíamos o que ela estava falando, era um apelo mais comum entre aqueles que vinham até o grupo. Porque nós não iríamos interpretar esta pessoa mal, como nunca interpretamos, apenas como nós tínhamos um pouco mais de conhecimento do que aquelas pessoas que às vezes nos acessavam, nós tentávamos mostrar para aquela pessoa que podia existir ali alguns pontos a serem consertados, principalmente nas ideias, porque a gente percebia que tinha ali um pouquinho de ilusão, um pouco de dispersão, mas muitos casos eram comprovados, muitos casos ali eram muito importantes. Nós tivemos acesso a casos ufológicos interessantíssimos ao longo dos anos, e que para a gente foi um benefício estar em contato com essas pessoas e ter acesso a elas. Então, eu sou muito grata por tudo que eu ouvi, por tudo que eu vi, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu compartilhei, por todos os anos que regiamente eu estava ali, nas reuniões, com aqueles palestrantes maravilhosos,
que compartilhavam tanto conhecimento. Gente, era muito pouca gente que vinha. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou até tocar, assim, eu vou pular os anos um pouquinho para uma coisa mais recente, porque eu estou gravando. Porque assim, a gente não grava, a Cris grava um por um. Eu gravo esses programas num pool, assim, eu gravo vários para serem passados depois. Então, existe uma dinâmica, né, do aqui e do agora, pelas nossas necessidades. E hoje é uma segunda-feira que eu estou gravando, que eu estou sem gravações, que eu participo geralmente ao vivo. E hoje é pós-congresso, Enigmas. E ontem a Cris falou uma frase que o Kron passou para a gente uma vez, de que nas religiões, né, poucos serão escolhidos, né? Que é a palavra da Bíblia. Mas o Kron dizia que poucos se escolhem. Isto para mim fez todo sentido na minha vida, porque assim, muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas nos contatam. Hoje, como a gente está na mídia, nós temos um alcance maior, então mais pessoas nos conhecem, mas nós tínhamos uma dificuldade ali no grupo, porque todas as pessoas tinham todas as desculpas possíveis para não estar ali no grupo, mas queriam ter benefício, mas não queriam ter o esforço. Qual é o esforço que você faz para ir em busca das suas respostas? O quanto você se compromete em querer realmente saber alguma coisa? Porque às vezes é muito fácil você ter tudo mastigadinho e só engolir, né? Saiba que eu, Cris de Pascoal, nossos amigos que estão muito próximos, que palestram, a gente não tem nada mastigado. Ninguém colocou na nossa boca. A gente foi ali, na cara, na coragem, na raça, viver dia a dia de um movimento de poucas pessoas. Não precisavam acreditar na gente. A gente já tinha lá a comprovação. Mas eu acho que é isso que nos fez mais fortes e que a gente não se preocupa com quantidade sem qualidade. Então, poucas pessoas trocam um domingo inteiro de sol, de lazer, para ir ouvir palestras. Poucas pessoas gastam 15, 20 minutos dos nossos programas para nos ouvir, porque elas têm que ver a novela, passear, ir para balada. O que você está abrindo mão da sua vida para obter de fato suas respostas? Se você já chegou neste ponto de questionamento, então está no momento de você mudar a sua vida. Porque as baladas não vão te acrescentar mais. E nem outras coisas. Então, aqui está o meu depoimento dentro do Grupo Kron. Esta não é a minha verdade para você. Esta é a minha verdade que me coube como experiência de vida. Porque para mim, experiência vale mais do que 1000 palavras ditas ao vento. E que nada, absolutamente em nada, me ajudou. Porque eu já ouvi muita coisa. E continuo ouvindo. Então, filtre mais o que você ouve. Eu não quero que você acredite em mim. Nós sempre dizemos isso. Não acredite, pesquise. Mas você tem que se comprometer. Eu sou Kátia de Gaia, www.programenigmas.com.br. E para você que quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, www.soldegaia.com.br. Até o próximo capítulo. Are you going to school?